Oi, tudo bom com vocês? Eu sou a Thaís e hoje eu vim mostrar pra vocês os livros que eu li em junho. Junho foi final de semestre, eu tava de mudança, todo esse drama que eu já falei 1 zilhão de vezes aqui no canal, então eu achei que ia ser um mês assim horrível de leituras, que eu ia ter 1 ou 2 livros pra mostrar pra vocês, tipo como foi no mês passado, que eu fui postar o vídeo na metade do mês seguinte e ainda não tinha quase nada pra mostrar pra vocês, né? Mas no fim das contas, eu consegui ler muito mais do que eu esperava, principalmente agora bem no finzinho do mês, eu terminei os trabalhos que eu tinha que entregar, me dei um tempinho pra ler, e aí eu devorei uns livros assim, ó, que nem eu sei o que aconteceu. Então eu tenho, no fim das contas, 7 livros pra mostrar pra vocês. Nem todos eu terminei, né? Porque também não ia ser um milagre, assim, nesse mês, mas já é realmente muito mais do que eu esperava. Antes de eu começar a mostrar pra vocês os livros, já deixa o like aqui no vídeo e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. O livro que eu mais me dediquei pra ler em junho, eu acho que todo mundo que acompanha o canal sabe, foi Corte de Neve e Fúria. Esse foi o livro que vocês escolheram pra eu ler lá na TBR de maio. Era pra eu ter terminado de ler em maio, eu não consegui, terminei só em junho, mas já tem resenha dele aqui no canal, então eu não vou ficar falando pra vocês podem assistir a resenha que vai estar aqui nos cards aqui em cima. Só digo já que eu dei 5 estrelas, e pra quem não gostou de Corte de Espinhos e Rosas, como foi meu caso, sério, esquece aquele livro e vai ler Corte de Neve e Fúria, que esse livro fica 1 zilhão de vezes melhor, sério. Nem parece que é continuação de Corte de Espinhos e Rosas. Outra leitura que eu fiz esse mês, que já tá rolando há um tempinho, acho que desde maio, é A Herdeira do Fogo, que é o 3º livro da série Trono de Vidro. Eu estou ouvindo o audiobook desse livro no Audible, eu estou em 12 horas e 30 minutos agora, que é um pouquinho mais da metade, porque esse livro tem quase 21 horas. Graças a Deus que essa série é muito boa, porque os livros dessa série são enormes, pelo amor de Deus. Mas eu tô gostando bastante do livro. Pra não dar spoilers pra quem ainda não leu os outros livros da série, eu só vou dizer que assim, ó, esse livro demorou um pouquinho mais que os outros pra me pegar. O segundo da série, por enquanto, foi o meu favorito. Pra eu começar a gostar do terceiro, teve que entrar um personagem específico aí na história pra dar uma mexidinha nas coisas, teve que mudar uma outra coisa ali. Eu tava achando a história muito dispersa, muitos narradores diferentes em locais totalmente nada a ver, eu não tava conseguindo me apegar assim, porque pra mim parecia que não tinha relação nenhuma, mas finalmente as coisas estão começando a acontecer agora, estão começando a se relacionar, então eu tô gostando bastante e já tô louca pra ler o 4º livro da série também. Um livro que eu comecei a ler em junho, não terminei e nem pretendo terminar, é Sil, Viajante numa Noite de Inverno, do Ítalo Calvino. Eu cheguei em mais ou menos 45%, foi alguma coisa entre isso, não tenho certeza. Eu tava lendo esse livro porque eu tinha que ler pra faculdade, pra uma discussão que rolou na faculdade. Não terminei, mas me saí bem o suficiente na discussão, tá? Deu tudo certo. É um livro assim mais complicadinho, ele tem uma história muito específica, foi escrito de um jeito muito específico, que não é o tipo de livro que eu curto muito, então eu acabei largando na metade, porque eu realmente não ia aguentar ler até o final e não ia curtir a leitura. Um livro que eu comecei a ler e nem tava na minha TBR foi Tarde Demais, da Colleen Hoover. Eu comecei a ler porque eu já tinha esse livro no Kindle e eu queria alguma leitura no Kindle pra fazer antes de dormir, e como esse livro vai ser lançado agora no comecinho de julho, eu pensei, que desculpa melhor pra ler livro da Colleen Hoover do que poder discutir com vocês, né? Porque vocês sabem que eu adoro uma Colleen Hoover, adoro ter uma desculpinha pra ler um livro dela, então arranjei minha desculpa pra ler Tarde Demais e estou amando a leitura. Esse é um livro muito complicado de recomendar pra vocês, porque ele é um livro muito forte. Ele tem 3 narradores, são nomes muito difíceis de falar em inglês, eu não sei porque a Colleen Hoover sempre faz isso comigo. Uma dessas narradoras é a Sloan, que ela vive num relacionamento abusivo, ela mora com o namorado dela, que é outro narrador, que é o Asa. Ele é um traficante assim, bem pesadinho, ele abusa dela sexualmente, ele abusa dela fisicamente, toda uma situação assim, bem pesada. E o terceiro personagem principal é o Carter, que é um policial que tá apaisando. Ele finge que ele também é um traficante, que ele está trabalhando com o Asa e vai conviver com os dois. Aí é claro que começa a surgir uma coisinha com a Sloan e com o Carter, começa aquele romancezinho, né? Assim, eu tô em 71% e eu tô adorando o livro, eu achei ele maravilhoso, ele tem muitas cenas muito fortes, assim, que dá, tipo, um aperto no coração, assim, uma vontade de, sei lá, sair batendo em todo mundo, porque tem umas coisas muito horríveis que acontecem nesse livro. Mas ele também tem uma história muito bonita, ele tem uma história muito importante, só que assim, não é pra qualquer pessoa. Ele tem um gatilho bem forte em relação à violência doméstica, em relação ao abuso sexual, em relação ao uso de drogas também, então eu recomendo pra pessoas que gostam desse tipo de livro e que não são afetadas por esses gatilhos, porque ele é realmente um livro muito forte. Ainda não terminei o livro, né? Eu tô em 71%, fica aí minha recomendação não tanto recomendada, porque realmente não é uma leitura pra todo mundo. Um fato aleatório é que esse livro ela começou a postar no Wattpad porque ela tava escrevendo, entre outros livros que ela tinha que escrever, não era um livro que ela tinha um contrato com a editora, e aí ela publicou o livro físico na ordem que ela postou no Wattpad. Só que depois que ela postou o fim, ela teve outras ideias, então tipo, depois dessa história tem epílogo, depois do epílogo tem mais um monte de capítulos, daí depois desse monte de capítulo tem um prólogo, daí tem um epílogo do epílogo, uma confusão, mas eu achei muito legal, porque isso acontece com as pessoas quando elas estão escrevendo. Às vezes tu vai lá, escreve uma história, termina, e daí tu pensa, ah, eu podia acrescentar isso aqui
apresentar isso lá, às vezes um prólogo é escrito depois de todo o livro. Só que na edição, tu vai lá, arruma tudo, deixa tudo na ordem certinho e o leitor nunca nem fica sabendo qual foi o processo de escrita. No caso desse livro não, a gente consegue ver exatamente como foi o processo da Colleen Hoover, o que ela escreveu, em que ordem ela escreveu, porque ela publicou o livro exatamente nessa ordem. Eu achei uma experiência muito legal, muito diferente, mas eu fiquei muito feliz, principalmente porque a Colleen Hoover é uma das minhas autoras favoritas e é muito legal ter a oportunidade de ver esse outro lado, tipo, como funciona a mente da Colleen Hoover, basicamente. Outra leitura que eu fiz foi o livro que vocês escolheram pra ler na TBR de junho, que é Sorrisos Quebrados, da Sofia Silva. Esse livro também conta a história de uma mulher que passou por um relacionamento abusivo, a Paola, só que nessa história a gente vê um outro lado. Já começa no prólogo com ela sendo violentada, o marido dela tem um ataque de ciúmes, ele começa a bater nela, quebra o nariz dela, depois joga a Paola com os cachorros, manda os cachorros atacarem a Paola, só que a Paola sobrevive e fica com o rosto todo marcado, fica cheia de cicatrizes, enfim, e claro, fica com uma marca muito grande de medo. Ela confiava no marido dela e acha que isso pode acontecer de novo, enfim. O que eu achei legal de Sorrisos Quebrados foi a autora ter se disposto a escrever esse tipo de história. Eu acho que é um tipo de história muito importante que a gente precisa muito ler, mas infelizmente eu não gostei muito do livro. Eu dei 3 estrelas, e eu dei 3 estrelas porque eu achei que lá pro finalzinho ele deu uma melhorada. E eu não sei se é o tipo de livro que eu não curto tanto, por ser tão dramático, ele é tipo muito dramático mesmo, assim. Só que existem outros livros desse tipo que eu li e curti, então não sei dizer. Eu não gostei, principalmente foi da escrita da autora. Eu acho que ela tem uma escrita muito forçada. Pra ser bem sincera, eu li esse livro em tipo 3 dias, porque não é um livro difícil de ler. A escrita dela não é uma escrita difícil, uma escrita travada, sabe? Ela só é uma escrita muito forçada. Os diálogos, principalmente, são completamente reais. Eles estão sempre dando uma palestra motivacional em diálogo, parece, sabe? Sabe aqueles textões no Facebook dizendo como você tem o direito de ser feliz e dando, tipo, frases de efeito e tudo mais? É o livro inteiro assim, e daí isso me cansa. Porque é chato quando é o livro inteiro assim, tipo, a narração dos personagens é assim, daí depois o diálogo é assim, tipo, o tempo todo. Daí, em vez de ter um efeito legal, ele acaba perdendo totalmente o efeito, só fica chato, fica repetitivo e fica forçado. Então foi por isso, principalmente, que eu não gostei muito desse livro. Mas eu acho que ele tem uma história muito importante, ele é um livro legal, é um livro facinho de ler. Eu acho que quem tem interesse em ler pode pegar pra ler, porque além do livro ser muito baratinho, ele é muito rápido de ler mesmo. Mas fica esse adendo de que a escrita da autora não me agradou nenhum pouco. Outro livro que eu li em junho e acabou sendo uma decepção foi Uma Curva no Tempo, da Dani Atkins, sei lá como é que se fala sobre o nome dessa pessoa. Eu dei 3 estrelas e meia pra esse livro. Uma Curva no Tempo conta a história da Rachel, que foi uma menina que sofreu um acidente quando ela tinha 18 anos. Ela e uns amigos estavam sentados na janela do restaurante, um carro veio em alta velocidade, perdeu a direção, atravessou a janela, machucou a Rachel e acabou matando um amigo dela que voltou pra salvar ela. A Rachel ficou com uma cicatriz no rosto e ficou principalmente se sentindo muito culpada pela morte desse amigo dela. Aí, 5 anos depois desse acidente, ela começa a sentir umas dores de cabeça muito fortes. Aí ela vai se encontrar com esses mesmos amigos que estavam nesse acidente 5 anos depois. Ela tá muito estressada e quando ela tá voltando pro hotel, ela decide passar num cemitério. E quando ela chega nesse cemitério, ela começa a ficar com a visão enegrecida, ela desmaia. E aí, quando ela acorda no hospital, ela basicamente está numa realidade diferente. Ela acorda, o pai dela que tem câncer não tem mais câncer, esse amigo dela que morreu está vivo e ela não tem essa cicatriz no rosto. E daí, quando ela fala desse acidente 5 anos atrás, todo mundo fica tipo, esse acidente de fato aconteceu, mas não foi assim tão ruim quanto você imaginava. Esse livro me deixou muito intrigada. Eu não consegui largar esse livro até eu terminar. Eu li esse livro em 2 dias, eu acho, porque cada segundo livre que eu tinha do meu dia, eu tava lendo esse livro, porque eu precisava muito saber o que ia acontecer. Eu tava muito empolgada com a leitura. É um tipo de história que eu gosto, eu fico muito curiosa, eu fico criando 1000 teorias na cabeça. E aí chegou no final e eu achei o final horrível. Eu tinha visto muita gente falando que se surpreendeu com o final, só que, gente, sinceramente, foi a primeira teoria que eu criei, foi a primeira coisa que eu pensei, daí eu pensei, não vai ser isso porque esse é um final muito ruim. Só que era. E daí eu fiquei muito decepcionada, porque, sério, tanta coisa legal que podia ter acontecido nesse livro. Eu vou ser justa com a autora e admitir que eu me emocionei, porque eu realmente me emocionei com o final, derramei uma lagriminha, fiquei muito emocionada e tudo mais, mas ainda assim achei o final muito ruim. Como eu tava gostando tanto do livro, eu dei 3 estrelas e meia, porque eu achei que dar menos seria meio injusto, porque até o final, tipo, as últimas páginas eu tava gostando. Só que eu sou aquele tipo de pessoa que fica muito marcada com o final, e eu achei o final muito ruim, então eu simplesmente não consigo, não aceito, sério, gente, não consigo aceitar o final desse livro. Mas enfim, teve muita gente que gostou, muita gente que se surpreendeu, então se você acha que você vai gostar pelo que eu contei da história, saiba que a história é muito legal, só o final que dá aquela cagadinha. Provavelmente vale a pena você ler esse livro. Eu que sou meio chata demais, sabe? E por fim, o último livro que eu comecei a ler em junho, que eu comecei a ler no dia 29 de junho, foi Quando a Noite Cai, da Karina Ricci. Depois de todos esses livros que eu li, muito pesados, eu tava precisando de um checklist pra dar uma
mais parecida, uma história assim mais divertidinha, então nada melhor do que Karina Ricci, sem contar que esse é um dos livros da minha lista de 12 livros pra ler em 2018 e eu preciso dar continuidade com essa lista, porque senão, gente, não vai dar tempo de eu ler tudo, então eu decidi que estava na hora de ler Quando a Noite Cai. Eu li só o primeiro capítulo, eu tô na página 23, então eu realmente não tenho nada pra contar pra vocês por enquanto, além de que, como sempre, a escrita da Karina Ricci é muito divertida, a história parece que vai ser muito divertida, e como eu amo a Karina Ricci, eu tenho certeza que eu vou amar esse livro. Então essas foram as minhas leituras de junho, eu espero que vocês não fiquem decepcionados que eu não gostei tanto de Sorrisos Quebrados e de Uma Curva no Tempo. Inclusive, quero que quem gostou, comente aqui embaixo pra gente conversar o que vocês acharam, o que eu achei. É pra isso que eu faço esses vídeos, pra gente ter essa troca de opiniões. Se você leu algum dos outros livros, comenta ali embaixo o que você achou e comentem também quais foram as leituras de vocês no mês de junho pra eu saber o que vocês estão lendo, pra gente conversar sobre os livros de vocês também. Como sempre, não deixe de dar like no vídeo e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, e se você tiver interesse em ler algum desses livros que eu falei e ainda não tiver esses livros, os links vão estar ali embaixo no box de informações pra vocês comprarem, vocês vão me ajudar muito e eu vou ficar muito feliz. Me sigam também nas redes sociais e é isso, muito obrigada por terem assistido, até o próximo vídeo, tchau!